Olá, sou a professora Daisy e vou lecionar a disciplina de Matemática para o primeiro ano do Colégio Emaús. Lembre-se aí de seguir todas as orientações, procurando um lugar tranquilo, bem limpinho, para vocês assistirem às videoaulas e realizarem as suas atividades. Lembrando que todas elas são baseadas em nossas videoaulas. Prestem também bastante atenção em tudo que eu disser. Feche os olhos, vamos orar e agradecer a Deus pela aula de hoje. Senhor meu Deus, eu agradeço a Ti por esta oportunidade de mais uma vez poder assistir mais uma aula. Senhor, esteja conosco em todo o tempo. Em nome de Jesus, amém. Vamos à nossa chamada. Ana Sara, Beatriz, Esther, Gustavo, Júlia, Kaique, Camille, Laís, Letícia, Lívia, Miguel, Rafaela, Rebeca e Sofia. Muito bom! Vamos começar a nossa aula de hoje. E eu gostaria de parabenizar vários coleguinhas hoje que enviaram aí as suas fotos, com a realização das atividades. Primeiro aí temos a Rebeca e o Gustavo, que nos enviaram aí sobre as malhas geométricas. Eu pedi no livro para realizar aí, fazer bem caprichado, e eles com certeza fizeram, ó. Parabéns para os dois, um beijo, continue assim, tá? Realizando as atividades. Temos também aí, olha, a Ana Sara, temos o da Rafaela e temos o da Beatriz. Parabéns para as três também. Elas realizaram aí, olha, a atividade que eu enviei por e-mail, falando aí sobre os padrões geométricos. Vocês, ó, estão de parabéns, cada um mais lindo que o outro. Temos também agora aí, olha, a Letícia, Ana Sara e o Miguel. Eles realizaram aí, olha, a simetria que eu pedi para fazer em nossa videoaula. Ficou muito lindo, vocês estão de parabéns. Estou gostando de ver aí vocês empenhados, realizando as atividades. Continuem assim. E continue mandando fotos, porque eu estou gostando de ver todas as atividades. Agora temos também a Rafaela fazendo a simetria, Ela fez várias simetrias aí. Gostei de ver, Rafaela, continue assim também. Beijos para você. Temos também aqui o do Gustavo e o da Beatriz, que também realizaram aí a simetria. Ficaram, ó, todos lindos, muito lindos, hein? Tô gostando de ver. Vamos então agora à nossa correção. Eu deixei na última aula uma atividade extra, Pedi para vocês fazerem no caderno e agora vamos fazer a correção. Abram o caderno aí e olhem aí, se vocês acertaram. Observe as duas casas e respondam. Como elas estão sendo vistas? Então, ó, eu gostaria de saber se elas estão vistas totalmente de cima ou um pouquinho mais de lado, que está dando para ver mais coisas da casa. Ela está mais o quê? De lado, isso mesmo. E agora, aqui, olha, nós temos a mesma casa, de duas formas aqui. Vocês teriam que marcar o desenho que representa corretamente esses elementos vistos de cima. Então, vocês deveriam olhar, a posição das casas e marcar. Então, aqui é a letra A. Olha para vocês verem aqui, ó. Nós temos a casa aqui, de um lado e do outro. Olha para você ver as cores. Vocês acertaram? Então, agora começaremos uma outra matéria, tá? Que é sobre unidade e dezena. Sei que alguns de vocês aí já conhecem, mas nós vamos passar novamente, tá? Para relembrar e para quem não aprendeu ainda, poder aprender, para estarmos todos juntinhos aí fazendo as atividades.
Então, começaremos pela unidade. A palavra unidade tem origem no termo latim e designa a qualidade do que é único. Tem como significado aquilo que é considerado de forma individual e não no plural. Vocês lembram em português que eu ensinei vocês singular e plural? Quando está no singular, é um. Quando está no plural, são vários. Então, unidade se conta um por um, tá? Então, a unidade, quando eu falar assim, quantos que tem? Se tiver um, é uma unidade. 2 unidades, 3 unidades, tá? E agora vamos dar alguns exemplos de unidade. Em matemática, a unidade é representada pelo número 1. Estão vendo que eu coloquei o número 1? Agora, o 2 é o sucessor da unidade, ou soma de 2 unidades. Como se fosse 1 mais 1 é igual a 2. E assim sucessivamente. Então, quando eu falo com vocês assim, eu tenho 5. O numeral 5 é como se fosse 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, que forma-se 5. Então, aí eu tenho 5 unidades, tá? Até chegar no numeral 9, temos a unidade. Depois, quando chega no número 10, aí vai ser diferente. A dezena, que é o mesmo que dizer 10 unidades, isso é, 10 unidades são uma dezena. Então, quando eu inteirar 10, quer dizer então que eu não tenho mais só 10 unidades. Eu tenho dezena. Então, olha, vamos contar comigo a quantidade de bonequinhas. Uma bonequinha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, quantas bonequinhas eu tenho aqui mesmo? 10. 10 unidades. 10 unidades é como se fosse uma dezena. Eu juntei as 10 unidades formando uma dezena. Olha para vocês verem a palavra dezena. Olha, vem de 10. Olha para vocês verem. Que interessante. Então, quando eu falar de dezena, quer dizer que eu estou falando de 10, tá? Então, prestem atenção. Uma dezena é um grupo de 10 unidades. Então, eu deixei só aí para vocês verem relação aqui. Olha para vocês verem que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui também nós temos 10 quadradinhos juntos. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. E também temos aqui 10 bolinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, quando inteiramos 10 unidades, nós temos, na verdade, uma dezena. Preste atenção aqui, lá no nosso livro de matemática, na página 143. Eu coloquei um pedacinho aqui falando sobre os números, tá? Para escrever o número 10, usamos o 1 e o 0. Em palavras, o número 0 é escrito assim, como 0. Vamos investigar por que usamos o 1 e o 0 para representar a quantidade 10? Então, vamos aí, olha para vocês verem, 10 quer dizer uma dezena e 0 unidades. Então, quando chega no 9, aí a gente para, né, a unidade e começa-se uma dezena. Então, vamos fazer algumas atividades para fixar sobre unidade e dezena. Abra o seu livro aí de matemática na página 144. Tá? Pensar e resolver. Em uma salada de fruta preparada na escola, foram usados 4 tipos de frutas. Então, olha, nós usamos aí a banana, o mamão, a laranja e a maçã. Como as frutas foram agrupadas? Como que elas foram juntadas? Bom, elas foram juntadas aí por cor,
por sabor e por formas, né? Elas são todas iguais. Eles separaram as frutas iguais, né? Banana com as bananas, mamão com as bananas e assim sucessivamente. Na letra B, qual a quantidade de frutas de cada grupo? Vamos contar quanto que tem na banana? Então, ó, vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós temos 10 na banana. E no mamão? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 também. E na laranja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E na maçã? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, temos também aí 10. Então, na letra B, vocês vão colocar a quantidade de frutas de cada grupo, 10 frutas. E agora, quantos grupos de 10 foram formados? Nós temos o da banana, o do mamão, nós temos da laranja e nós temos da maçã. Então, quantos grupos foram formados? Foram formados 4 grupos, né, de frutas. Vamos completar a frase. Foram formados 4 grupos de quantas frutas? De 10 frutas cada um. Então, para registrar 10, usamos o numeral 1 e o numeral 0. Então, para registrar o 40, colocamos o 4 com o 0. Então, prestem atenção. Eu coloquei aqui, olha, o numeral 10, que é relacionado a uma dezena e 0 unidades. E agora, se eu fizer o 40, seria 10 mais 10 mais 10 mais 10. Então, são quantos 10 que tem aí? 4 10. Então, se é 10 mais 10, é 20. Com mais 10, é 30. Com mais 10, é 40. Então, quanto nós faremos agora? Se o 10 é uma dezena, o 40 vai ser quantos? Vai ser 4 dezenas, que vem de 10. Então, olha, 1 10, 2 10, 3 10, 4 10. Então, nós temos 4 dezenas. Conseguiram entender? Relacionado a dezenas, que são 10? Vamos fazer mais uma atividade na página 145. Formar grupos de 10 facilita muito na contagem. Então, circule grupos de 10 peões e vamos contar os que sobraram. Então, vamos contar aí. Eu contei aí 10. Vamos lá comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E agora, mais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui, olha, quantos grupos de 10 nós formamos aqui? Nós formamos aqui, olha, 2 grupos de 10. Não tem aí 2? Então, são 2 grupos. E quantos peões sobraram? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 peões. Então, sobraram 9. Então, quantos peões temos no total? Sabemos que nós temos 2 grupos de 10. Seria 10 mais 10. Quanto que daria 10 mais 10? Dão 20. Com mais 9, então, seria a quantidade total de peões de 29. Então, em vez de a gente contar um por um, contar até chegar a 29, nós separamos de 10 em 10. Porque fica mais fácil para nós conseguirmos fazer o total. Vamos fazer agora o numeral 3. Se vocês quiserem aí, parem o vídeo, tentem fazer sozinhos e depois confere se está certo. Numeral 3. Agora, veja as figurinhas e circule de 10 em 10. Então, eu circulei e vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E eu circulei mais 10. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Eu acho que dá para circular mais um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, agora, quantos grupos de 10 eu tenho? Eu tenho um grupo, 2 grupos, 3 grupos. Então, eu vou colocar o numeral 3. E quantas figurinhas aí sobraram? Então, nós temos aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, sobraram 6. Então, qual o total, então, de figurinhas que eu tenho? Se eu tenho 3 grupos de 10, vai ser 10, com mais 10, 20, com mais 10, 30. 30, com mais 6, 36. É o total de figurinhas que temos. Vamos agora na página 146. Ler e comentar. Em matemática, as quantidades que contamos de 1 em 1 são chamadas de unidade. Então, nós temos uma bolinha. Cada grupo de 10 unidades, ela vai receber o nome de dezena. Então, quando eu tiver 10 unidades de figurinhas, igual eu tenho aí de bolas, eu não vou falar 10 unidades. Eu vou falar que eu tenho uma dezena. Então, vamos contar quantas figurinhas há em cada quadro. E vamos registrar a quantidade. E circular grupos de 10 em 10. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E temos aqui mais 10, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho aqui qual a quantidade de bolinhas? Eu tenho 10 mais 10. 10 mais 10 vai dar 20. Com mais 2 vai dar 22. Então, como que eu vou colocar separando o que é unidade e o que é dezena? Então, se eu falo que 10 é uma dezena, então aqui eu tenho uma dezena mais uma dezena. Então, eu tenho 2 dezenas. E quantas unidades? 2 unidades, que foi as que sobraram. Vamos ver as petecas. Eu circulei 10 petecas. Então, olha, eu tenho um grupo de 10. Então, 10 mais 3 vai formar 13. E como que eu registraria? Quantas dezenas eu tenho? Se eu circulei aqui uma vez só, então eu tenho uma dezena e 3 unidades. E a formiga? Circulem aí grupos de 10. Eu circulei aqui, olha para vocês verem. Eu tenho aqui um grupo de 10, mais outro grupo de 10, formando aí quantos grupos? 2 grupos. Se cada grupo eu tenho uma dezena, então eu tenho 1, 2 dezenas. E quantas formigas sobraram aí, né, que são as unidades? Dá um total aí de 24 formigas. Então, ficaria 2 dezenas e uma unidade. 4 unidades. Vamos agora ao carrinho. Eu circulei aí, olha, os carrinhos. Eu circulei aí um grupo de 10, que é uma dezena. E abaixo eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu não inteirei uma dezena. Então, qual o total? O total é 19. Então, eu tenho uma dezena e 9 unidades. Conseguiram entender um pouquinho aí em relacionado ao que é uma dezena e o que são unidades? Então, vamos à próxima página. Conte as bolinhas azuis e as vermelhas em cada linha. Continue escrevendo os números de acordo com a quantidade representada. Então, eu tenho aí 10 bolinhas azuis mais 5 bolinhas azuis. Qual seria o total? Seria 10 mais 5, daria 15. E como que eu olho isso aí como unidade de dezena? O numeral 1 vai ser o quê? Se ele é 10, então é uma dezena e 5 unidades. E agora eu tenho aí 10 bolinhas azuis e 8 bolinhas vermelhas. Qual seria o total? 10 mais 8 dá 18. Então, quantas dezenas nós temos aí? Se eu tenho 10, 10 é referente a uma dezena. Então, eu tenho uma dezena e 8 unidades. E agora? Eu tenho 10 bolinhas azuis mais algumas bolinhas vermelhas, que dão um total de 14. Então, quantas bolinhas vermelhas eu tenho? Eu tenho 4 bolinhas vermelhas.
E agora, vamos contar aí, saber quantas aí nós temos azuis. Agora nós temos que contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bolinhas azuis. 10 mais 7 é igual a 17. Então aqui eu sei que eu tenho 10 bolinhas azuis. E quantas vermelhas? Se o total é 19 e eu já tenho o 10, qual seria o total de bolinhas vermelhas? Vai ser 9. E agora, vamos contar? Nós temos 10 bolinhas azuis. Quantas bolinhas vermelhas nós temos? Isso mesmo, olha, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mais 10 é igual a 20. E o 20 representa quantas dezenas? Isso, se são 2 10, são 2 dezenas. Conseguiram entender? Então, eu vou deixar um exercício. Esse exercício é bem bacana. É um jogo para fazer com a família. Ele é muito legal, com palitinhos. Vocês vão amar fazer, tá? Espero que façam aí com a família, tá? E olha, chegamos ao final da nossa aula, tá? Eu coloquei até uma menininha dançando aí, que eu estou muito contente de poder ver a realização das atividades de vocês. Um beijo para cada um e lembre-se, juntos no caminho certo.